quero que vocês estejam, né, com o livro físico em mãos, para que a gente consiga fazer aqui a correção. Eu havia pedido para que vocês fizessem lá da página 15, né, dando continuidade até a página 19 do livro de vocês. Então, nós vamos fazer a correção nesse momento. Qualquer dúvida, caso vocês não consigam estar, né, compreendendo, tá tendo essa parte aí, observa direitinho, porque aí vocês conseguem fazer a parte da sinalização, que é para a gente conseguir perceber até onde está conseguindo dar a parte do acompanhamento ou não. Então, a gente começa aqui, na verdade, com um texto, né? Deixa eu só admitir aqui essas pessoas. Bem, então nós começamos aqui com um texto onde tem: 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Estudos de Oxford revelam que os 5% mais ricos detêm mesma fatia de renda que outros 95%. Mulheres ganharão como homens só em 2047 e os negros como os brancos em 2089. Jorge Paulo Lima, né, que ele é aqui dessa Constituição, Marcel, Carlos Alberto, Eduardo, Emílio Pereira Moraes, são as 6 pessoas mais ricas do Brasil. Eles concentram junto a mesma riqueza, a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres do país, ou seja, a metade da população brasileira, 207,7 milhões. Estes 6 bilionários, se gastassem R$1 milhão por dia juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Foi o que revelou um estudo sobre desigualdade social realizado pelo Oxfam. Então, observem que nós temos aqui esse texto onde mostra ainda, né, tem algumas partes imagéticas que nos ajudam a ter a compreensão desse contraste social carioca. Aqui tem a comunidade de Santa Marta e um bairro do Botafogo, na cidade do Rio Grande de Janeiro. Quando a gente fala na cidade do Rio de Janeiro, né, porque tem a questão do estado e a questão da cidade, então está enfatizando aí que é na cidade. O que acontece? Nós começamos aqui o capítulo em si com a desigualdade social e a gente continua com esse mesmo aspecto, com esse mesmo olhar. Quando a gente fala na questão da desigualdade, percebam que um estudo realizado já traz aí, né? Não é só a desigualdade no sentido da renda, como foi o cartoon que nós trabalhamos, corrigimos na aula passada, não. Aqui nós temos as desigualdades sociais, tanto no aspecto, né, da mulher na sociedade, quanto da questão do negro, a valorização, os espaços que são ocupados. Percebam que a pesquisa, olha, gente, a gente consegue perceber que mulheres ganharão como homens só em 2047. Muitas mulheres acabam exercendo, né, o mesmo ofício ali de homens, né, trabalham na mesma situação, e aí não ganham o mesmo valor, e a expectativa de quando isso venha a ocorrer, lá em 2047, a questão dos negros ganharem como os brancos ainda vai além, né? Em 2089. Então, percebam como o nosso Brasil, ele traz aí essa contradição. Aqui a gente tem, né, a questão em si do contraste social manifestado. E uma cidade, né, a gente consegue ter percepções diferentes na questão do bairro, como é a construção em uma comunidade, como as pessoas vivem de forma periférica. E o que mais chama a atenção nesse texto é justamente essa questão da quantidade de riqueza que se tem. Ó. Esses 6 bilionários que foi aqui citado no texto, a gente consegue perceber, olha aqui o que traz, é algo que eu não sei se a gente consegue, na verdade, nem associar. Porque, ó, se eles gastassem R$1 milhão por dia juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Pense aí, o que é R$1 milhão por dia, né? Para que a pessoa gaste, para levar 36 anos para ter essa parte em si, a desigualdade. Olha o que o texto começa aqui falando para a gente. 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que outros 95%. Então, observa quanta riqueza ela está aí, né? Proporcionadas a poucos. São poucos com muitos e muitos com poucos. É uma contradição, né? Chega a ser algo redundante para a gente, mas que é a nossa realidade. Ainda que na página 16 a gente dá continuidade a essa menção do texto, o que é citado, o que é analisado.
mas eu vou passar para a nossa página 17, que é onde começam as questões. Eu fiz questão de estar enfatizando aqui com vocês justamente para que a gente chame essa atenção, né? Mas para que vocês conseguissem responder, era necessário que vocês fizessem, claro, a leitura completa. Então, aqui na nossa página 17, lá na parte da interpretação escrita, que foi onde eu pedi para que vocês conseguissem fazer, nós vamos começar a correção. O início da reportagem, né, a parte do título, lá na linha fina e lide, cita alguns dados relacionados à renda dos brasileiros. Então, a gente começa a ter aqui essa parte em si do que é visto, né? Lá na nossa página 15, que eu comecei a fazer a leitura para vocês aqui. Que dados são esses aqui? Quais são os dados que a gente tem? Aí a gente volta aqui só para que vocês consigam ter essa percepção de quando ele fala, ó, dessa linha fina, dessa lide que nós vamos ter aqui. Olha aqui, o estudo, né, de Oxfam que revela 5% mais ricos detêm uma fatia de renda que outros 95%. Então, percebam que nós vamos ter aqui esse dado que acaba sendo comprovatório, que a gente acaba tendo essa dimensão aí do que é que está sendo citado, do que é que está sendo caracterizado. Bem, de acordo com esse olhar, nós vamos fazer a retomada aqui a nossa página 17, justamente para que vocês consigam perceber. Então, que dados são esses aí? Quem foi que respondeu essa questão aqui que poderia me dizer aí? Nessa questão 1, que foi que colocou? Que dados são esses, gente? Quais são os dados? Posso falar? Pode, João. Eu não sei se está certo, mas coloquei isso. Fala que 6 dos brasileiros mais ricos juntos contêm mais dinheiro que a metade da população mais pobre do país. Sim. Agora sim, olha, porque nesse contexto eu entendi o seu ponto de vista. Você generalizou, falou de uma forma geral o que estava sendo solicitado. Só, João, que aqui na questão ele pede, ó, no início da reportagem, o título, a linha fina e lide, cite alguns dados relacionados às rendas dos brasileiros. Então, não poderia ser, no caso, avaliado de uma forma generalizada. Mas você precisava, vou retornar aqui na página 15, você precisava, ó, levar em consideração o que foi dito aqui nessas linhas, ou seja, de estudo até aqui 1089. Tá vendo? Você não ia fazer a menção do texto. Você iria lá olhar quando ele faz a solicitação dessa linha fina, que são as palavras. Não sei se você conseguiu perceber que a fonte, né, é totalmente diferenciada, justamente para trazer esse olhar. Aqui a gente tem o título, embaixo do título a gente vai ter essas subinformações. Então, assim, nesse contexto, a gente não poderia colocar essa parte desses 6 bilhões quando você traz, porque a gente já encontra esse fator dentro do nosso texto. E ele não queria num texto convencional, mas sim nessa parte da linha fina, entendeu? Uhum. Então, aqui, o que nós teríamos, por exemplo, na questão 1, quando é solicitado para a gente, que dados são esses? Você iria colocar os dados estatísticos. Quais são os dados estatísticos que a gente tem aí? Por exemplo, esses 5%, né, das pessoas do Brasil que tem a renda equivalente a 95%, a diferença salarial entre homens e mulheres, entre a questão dos negros e dos brancos. Você ia realmente fazer referência ao que você tinha ali na sua lide, aqui na nossa página 15, aonde mostra para a gente. Então, você só poderia colocar como dados aqui. A questão de que revela, a questão de 5%. Primeiro, quando ele pergunta os dados, quais são os dados que você vai trazer? Os dados estatísticos. Então, esses dados estatísticos que foi revelado aonde? Aqui nessa pesquisa, nesse estudo de Oxford, né? Então, você poderia colocar lá 5%, né, dos mais ricos que detêm a mesma fatia de renda dos 95%. A questão de homens, né, e mulheres só ganharem iguais lá em 2047. E a questão dos negros e brancos, na questão salarial, de ser em 2089. Ou seja, a sua informação, a sua resposta só poderia estar aqui nesses veículos, tá certo? Depois nós temos aqui na nossa letra B. Com que objetivo esses dados foram citados? Qual seria o objetivo aí de trazer um dado estatístico? Eu poderia meramente falar, mas veja que não foi apenas a fala. Fez-se questão de se trazer os 5%, 95%. Então, por que será que foi necessário aí trazer
essa menção dos 5, do 95%, essa questão salarial de homens e mulheres, né? Que será lá em 2047, de negros e brancos em 2089. Por que é que traz isso? Vocês acham que trouxeram para quê? Hein, gente? Só João é quem fala, quem Para, para, participa. consci, Fale, para Felipe. conscientizar a sociedade? Para conseguir conscientizar, Felipe. Mas assim, É, ó, eu posso conscientizar você, no caso, eu posso chegar aqui e dizer para Felipe, Felipe, no Brasil, homens e mulheres só vão começar a ganhar da mesma forma daqui a 27 anos. E você pode estar acreditando, tipo assim, no que eu estou lhe dizendo pelo fato de não ser uma pessoa, digamos que, mentirosa. Você nunca teve pego em nenhum momento de falha no sentido da mentira. Então você diz assim, não, ela sabe do que ela está falando. Mas por que o texto fez questão de trazer assim para a gente? 5%, 95%, né, das pessoas mais ricas. E dizer lá que em 2047, homens e mulheres ganharão da mesma proporção e negros e brancos lá em 2089. Por que isso aí foi feito? aí eu não sei, próprio. Mas diga aí novamente a sua resposta, que é para a gente trabalhar em cima dela. É que eu, professor, eu não fiz, não. É 217 a 219? Não, é a página 17. A página É, 17. Ficou 200, foi aí? Foi 200 para vocês? Né? não, é que eu não fiz essas Ah, páginas. pensei que tinha ido no roteiro 217, até estranhei agora. Entendi, Felipe. Mas você falou aqui, você deu uma resposta. Qual foi a sua resposta? Para conscientizar as pessoas? Para conscientizar, sim. Eu vou trocar essa palavra conscientizar, mas na verdade para trazer veracidade para as pessoas. Ou seja, quando você traz um dado estatístico, você pode chegar e dizer assim, ó, no Brasil existe mais negros do que mulheres. Você, Felipe, tem essa realidade. Pronto. Mas quando você chega e diz assim, ó, Felipe, segundo o IBGE, em 2003, a nossa sociedade é composta por 55% de negros e 45% entre pardos e brancos. Não é Felipe que trouxe. Olha, Felipe falou, mas ele falou através de uma fonte, através de uma informação. Se a pessoa tiver dúvida da sua informação, a pessoa pode ir lá, né, no Instituto Geográfico e Estatístico, em 2013, e perceber se realmente teve aquela pesquisa a qual você citou. Quando a gente tem um estudo que a gente traz uma porcentagem, a gente traz o que? Veracidade, ou seja, a gente traz evidência dos fatos. Então, qual foi o objetivo desses dados citados aqui? Foi trazer uma evidência, uma clareza, uma objetividade, é deixar claro. Não sou eu, Mona Lisa, quem está falando, que está fazendo a leitura. Eu fiz a leitura, sim, mas através de que olhar? Através do estudo de Oxfam. Então, tem um instituto que realiza essa informação. Não sou eu quem estou dizendo meramente. Você me entendeu, Felipe? Uhum. Então, assim, qual a importância quando a questão pergunta aí para a gente? Com que objetivo esses dados foram citados? No sentido de evidenciar, trazer uma veracidade, trazer a verdade ao texto. Porque quando a gente ouve alguém dizer, pode ser que você tenha, por exemplo, a sua mãe em casa diga para você assim, Felipe, não dá certo você tomar água gelada e beber café quente ao mesmo tempo. Mas você está ali, faz de conta que sua mãe não lhe falou. Aí você chega no dentista, o dentista diz para você, Felipe, você tem o hábito de tomar café quente e água gelada, né? Você fala, como é que você sabe disso? Eu soube disso pela estrutura do seu dente. Não faça isso, porque está dando isso. Então, você vai ter uma veracidade, porque ninguém tinha dito aquilo ali para o dentista, mas ele conseguiu perceber através da sua arcária dentária. Então, com isso aí, ele trouxe para você o que é uma veracidade que você, Felipe, na intenção de não perder, de não prejudicar mais os seus dentes, não vai estar tomando algo gelado com algo quente ao mesmo tempo. Então, não foi do nada que se falou, teve-se uma proposta ali. E essa realmente é a intenção que a gente tem, viu? Viu? Na questão 2, a reportagem cita as 6 pessoas mais ricas do Brasil. Com que objetivo essa revelação é feita? Por que é que se fala dessa riqueza dessas pessoas aí? O que é que se propõe com isso? Ó, quando a gente retorna aqui, só para a gente conseguir evidenciar, gente. Quando ele traz aqui, ó, logo no texto,
Quando ele diz lá, Loja Paulo, né, e traz Embev, da onde é, José Safra, do Banco Safra, Marcel Teles, Embev, Carlos Alberto, Eduardo, Facebook, Hermiro Pereira, Grupo Votarantim. Então, ele faz questão de estar citando aqui, ó. Vejam que até mesmo a cor da fonte é modificada para a gente. São 6 pessoas mais ricas do Brasil. Eles concentram junto a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país. Aí aqui tem a seguinte pergunta, né, na questão 2, da página 17. A reportagem cita as 6 pessoas mais ricas do Brasil. Afirmou. Com que objetivo essa revelação é feita? Essa revelação é feita para quê? É o mesmo objetivo dos dados citados. Qual é o objetivo de se citar essas pessoas aí? Essas pessoas foram citadas, então, para quê aí? Informar a desigualdade? Para informar as desigualdades, isso, João. Mas veja, observem bem, que como eu estava falando há pouco com o Felipe, o que foi que as pessoas fizeram? Trouxeram aí, por exemplo, quem é do Banco Safra, quem é aí relacionado ao Facebook, trouxe a informação para que eu não diga assim, tem 6 bilionários no Brasil. Eu poderia dizer, mas quem são esses 6 bilionários? Então, quando se traz essas informações de uma forma mais detalhada, é justamente para quê? Para concretizar os nossos pensamentos e para que a reportagem ela seja mais precisa. Como eu disse para Felipe há pouco, o que é que acontece? Uma coisa é eu, Mona Lisa, falar algo. Outra coisa é um estudo, evidenciar aquilo. Pode ser, sim, que aquilo que eu falo seja comprovado. Não precisava se dizer que existe desigualdade entre negro e branco no nosso Brasil, que mulheres ganham menos do que homens. Não era necessário estar falando isso para vocês, que eu tenho certeza que vocês sabem. O livro também trouxe aqui, não foi um informativo de dizer, não sei, mas trouxe aqui com os dados para deixar claro, nítido, para que você saiba sobre o que está se falando. Então, não é sobre qualquer situação, tem uma situação de uma forma específica, clara, que a gente consegue ter essa abordagem. Então, qual o objetivo essa revelação é feita? É justamente para quê? Concretizar, trazer confiabilidade para as nossas informações. Viu? Pronto. Aí nós temos aqui agora a nossa página 18. Ô, gente, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode estar aí falando, viu? Na questão 3, a reportagem traz informações obtidas por meio de uma pesquisa realizada. Observa, sempre está fazendo menção. Por quê, Pro? Porque é uma reportagem. O gênero textual reportagem tem que trazer dados, estatísticas, tem que deixar claro o seu ponto de vista, mas não através meramente da sua fala. Quando a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer para você que Beatriz, que Lorena, que Samuel Paixão, que Kaique são leitores. Para que eu diga que essas pessoas são leitoras ou não, eu preciso ter ali uma reportagem, algo que me faça entender que essas pessoas gostam de ler. Só que não é uma pessoa chegar assim e dizer, hoje eu li tal livro, não é isso. É você constatar. Como assim? Você vai fazer um texto. Por exemplo, eu pedi para que você fizesse um texto sobre, vou aproveitar essa deixa aqui, sobre como é a estrutura do nosso Brasil. Você vai chegar lá, vai dizer que o Brasil é composto por etnias, por raças. Aí pronto, aí você diz assim, ó, segundo a informação do G1, informa-se que as pessoas da nossa sociedade, na sua maioria, é formada pela etnia parda. Aí você traz a porcentagem. Ainda levando em consideração o que o Jornal Nacional deixou exposto na última terça-feira, a gente consegue associar, poxa, eu vou entender. Olha, meu amigo Felipe, meu amigo Kaique, meu amigo Cauã, são pessoas que estão aí no recorte das informações. Como é que eu sei disso? Trouxeram informações concretas no seu texto. Deixaram para mim a informação do Jornal Nacional, do G1. Então, são pessoas que buscam. Elas não estão falando só do que elas acham. Porque o achismo, gente, é algo comum. A gente pode perder de vista, a gente pode esquecer. Mas quando você traz um dado, informação, da onde foi aquela situação, é o que a gente chama na nossa língua portuguesa de repertório. Você conseguiu produzir o seu texto através de repertório, ou seja, você foi em busca de informações e a reportagem, ela traz isso de uma forma nítida. E os dados estatísticos são essenciais. Cada gênero textual tem a sua abordagem, tem a sua solicitação.
Aí nós temos aqui na nossa questão 3 ainda. A reportagem traz informações obtidas por meio de uma pesquisa realizada pela Oxfam, uma organização com mais de 3 mil parceiros que atua em mais de 100 países em busca de soluções para a pobreza e as desigualdades. Aí nós temos aqui, quem é Kátia Maia? Quem é Kátia Maia aí? Que foi citada aí no texto é quem? Posso falar? Pode, João. É a diretora executiva da Órfão e coordenadora de pesquisas. Isso, muito bem, exatamente. Quem é essa pessoa? Observa, ó, até quem é a pessoa importante, para quê? É o que eu falei anteriormente, pela questão da veracidade ao seu texto, para que o seu texto ele não caia aí no achismo, no aleatório. Qualquer pessoa que falou, não, tem uma pessoa em específica que trouxe aquele dado, quem é ela? Qual a ocupação dela? Qual é a finalidade dela? Aí ainda na letra B, tá ok, viu, João? Muito bem. Segundo Caixa Maia, por que o Brasil começou a avançar em relação à desigualdade social? Ela diz o que sobre isso? Posso falar, Pro? Pode, Felipe. Por meio de programas sociais como Bolsa Família. Isso aí. Então ela diz, ela deixa claro para a gente, né, que esses programas sociais ajudaram muito a levar em consideração essa desigualdade social. Onde é que o Brasil começa a alavancar? Ótimo, Felipe. Tá vendo? Não conseguiu. Você não tinha respondido mesmo, Felipe? Não? Foi. Não, não tinha, não. É, eu tô fazendo agora. Na letra C. Mas que bom que está conseguindo compreender. Eu nem vou procurar aqui nesse momento saber o motivo, porque eu sei que se você não fez algo maior, ocorreu, porque você sempre faz suas atividades. Nem vou reclamar com você em consideração a isso. E, além de tudo, está participando muito comigo aqui. Na letra C. De acordo com a reportagem, por que esse avanço não é capaz de enfrentar a desigualdade do Brasil? Por que esses programas aí não fizeram com que o Brasil consiga alavancar, consiga, na verdade, ter uma situação melhor? Esse aqui eu acho que não tá certo, mas eu vou falar. Fale aí, João. Porque esses programas só incluem os pobres, não enfrentam o problema da desigualdade. Não está errada, só está incompleta. É isso aí. Começa por isso aí. Esses programas que nós tivemos aí, no sentido em si, né, da Bolsa Família, ele realmente não vai resolver o problema em si, só a questão do Bolsa Família, ele não vai trazer uma resolução para a população mais pobre. Porque a gente também precisa ver o quê? Como é que essa renda, como é que a renda desses mais ricos deveriam ser redistribuída? Como é que essas pessoas, esses bilionários, poderiam contribuir para essa questão? Só, gente, que infelizmente é aquela situação. Quem tem não quer dar quem não tem. Muitas vezes porque lutou para conseguir. Eu não estou dizendo que é o certo, não, mas o nosso Brasil ele vive assim desigual justamente por isso, porque quem tem quer mais. E quem não tem só parece que só consegue ver o lado da miséria da nossa sociedade. Como assim? Quando teve esse programa aí do Bolsa Família, não foi algo ruim, não, algo pensado de forma errônea, não. A questão é que muitas pessoas acabaram pensando que quanto mais filhos eu tenho, mais renda eu vou conseguir. Só que a pessoa não consegue, às vezes, levar em consideração que 240, 300 reais não vai dar para manter aqueles filhos ali, no setor educacional, no setor da saúde, no setor alimentício. Mas o que as pessoas veem ali? Se pensam no dinheiro, naquela questão, naquele propósito que está sendo inserido naquele momento. É ruim, é a questão porque tem aquele ditado que se diz assim, ó, onde come um, come dois, três, quatro, come mil, mas come mal, né? Uma comida que é feita para uma pessoa, você vai dividir para cinco, as cinco não vão comer na mesma proporção, né? Com certeza tem uma daquelas cinco ali que vai sentir um pouco mais de fome e que a fome não vai ser saciada. Mas esses programas, eles não foram embutidos nesse intuito de vamos ter mais filho para fazer a sociedade crescer e eu ter mais dinheiro. Mas as pessoas pensam de forma aleatória. Eu não posso estar manobrando, digamos que o pensamento de Pedro. Eu não posso fazer com que Pedro ele tenha o mesmo pensamento que o meu. Por isso que quando o Felipe traz aí a palavra conscientizar, eu fico preocupada quando se usa esse termo, esse verbo de ação. Porque a gente não consegue conscientizar o outro, a gente busca a conscientização. Mas eu, por exemplo, posso falar para você, mas você não pode se sentir obrigada a fazer aquilo que eu estou lhe dizendo. Conscientizar o outro é difícil. Muitas vezes a gente vê várias situações na televisão, situações de miséria, de descaso mesmo, de pobreza,
que a gente se sente comovido, mas que a gente não pode resolver. Justamente por quê? Porque as pessoas não tiveram aí esse ar de se conscientizar. Tem que partir de cada um. A gente está vivendo agora esse momento aí dessa pandemia, né? E a gente está nessa questão desse auxílio. Quantas pessoas aí estão, no caso, precisando, tem pessoas que realmente precisam, que tiveram essa queda, esse problema aí no seu trabalho, que precisam desses 600, mas tem pessoas que não, gente, que estão recebendo e estão gastando de forma vulnerável. Só que o governo não está dando nesse sentido, né? O governo não está dando, porque isso aí são alguns tributos, são alguns impostos que nós já pagamos, já fornecemos, é o nosso direito. O governo não está sendo bonzinho, mas tem pessoas que não estão entendendo esse olhar e que está querendo até que esse tempo se estenda mais para receber os 600. Então, pense aí quanto a nossa mentalidade, infelizmente, é parecida com a de cavalo. Como assim, pró? Porque o cavalo, quando está com as rédeas, ele só consegue olhar para frente. Parece que a gente não tem um pescoço flexível, a gente não lembra do amanhã, que depende dos nossos passos, das nossas conquistas. Então, esses programas sociais, eles não, a idealização deles não é ruim, não. O ruim é o quê? É o que as pessoas fazem dele, tá certo? Pronto. Aqui na letra D nós temos. Qual a principal mudança sugerida por Kátia Maia? O que é que ela sugere aí para a modificação do país? Uma reforma tributária. Isso, a reforma tributária. Muito bom, Felipe. Isso mesmo. Aqui na questão 4. Nas cidades brasileiras, muitas vezes, a população carente de infraestrutura vive ao lado de uma parcela da população mais privilegiada, quem tem melhores condições de vida. Considerando isso, respondo as questões. Nós acabamos de ver na página 15, né? Aquela parte em si da imagética que nós tivemos. Por exemplo, em uma cidade, bairros, né? A comunidade em si, a cidade de Botafogo. Então, as pessoas, aquelas que têm uma condição, né? Digamos que mais favorecida, vivem melhor, e quem não tem vai viver nas comunidades na periferia. Quem nunca ouviu aí, vocês são novos, mas com certeza já ouviu algum pai, algum tio, alguém falando. Você está assistindo uma novela, pegando o nosso contexto bem real. E aí, nessa novela, aparece uma pessoa pobre. Aí as pessoas dizem assim, esse pobre não está representando o pobre, não. Por quê? O pobre não vive dentro de casa de salto alto, o pobre não vive todo embonecado, todo arrumado. Então, você vê que muitas vezes, até a novela, quando mostra alguém no morro, né, alguém na periferia, raramente mostra a realidade, porque não quer mostrar o pobre da forma que é. Quem tem uma pessoa, quem conhece uma pessoa mais humilde, uma pessoa necessitada, a pessoa vai estar toda periquitada, toda no salto fazendo isso. A pessoa que luta pelo seu ganha-pão tem condições de estar assim. Então percebam que até mesmo as novelas, né, os filmes em si, seriados, tentam fazer essa maquiagem aí para que a gente não consiga observar a nossa realidade, justamente para que a gente não consiga ver essa desigualdade social. Muitas vezes ela vem camuflada, mas existe. Agora mesmo com essas questões, né, que teve aí há pouco tempo sobre essas questões das chuvas, aqui em Feira, pegando a nossa realidade, tem uma localidade chamada Lagoa, Parque Lagoa, que aí as pessoas estavam lá, Lagoa do Subaé, se não me engano, as pessoas estavam vivendo uma determinada decadência. Algumas pessoas, aí mostrou a situação, né, de uma pessoa que tinha deficiência física, que no caso não tinha uma das pernas, e que muitas vezes, para se locomover, para sair de casa, ele disse que quase todas as vezes que ele saía de casa, ele caía. Porque o espaço, que assim, era um espaço que você até falava assim, meu Deus, tem condições da pessoa passar por ali? Então, às vezes, a gente pensa que a realidade, que os problemas, eles estão aqui, estão distantes. E não, eles estão bem próximos. Porque, muitas vezes, a gente acaba se acostumando com a miséria, com a pobreza em que se vive e acredita que aquilo ali é normal, não, eu posso estar vivendo dessa forma. E não é para a gente se acostumar, é para a gente arregaçar as mangas e lutar por dias melhores. Mas lutar através de quê? Da educação, que é o viés que nós temos para fazer essa modificação. Então, nós temos aqui na letra A, de quem é a responsabilidade por garantir que os recursos sejam mais bem distribuídos para a população? De quem é essa responsabilidade? Do governo. Governo? Do governo. De quem mais? Eu não quero agora, olha, do governo, eu vi uma voz feminina aí, eu não Estado. sei quem falou. Governo, Estado, Bia, pronto, Bia, gostei. Vamos lá, meninas. Do governo, do Estado, de quem mais? Prefeitura? Prefeitura, quem mais? Tá chegando. Olha, Bia disse aí, vamos ajudando Bia, gente. Ela disse Não, eu aí. posso falar? Fale, Eu não sei se Felipe. está certo, mas Sim. fiscais.
Os fiscais, de quem mais? Posso falar pra... Os Pode. deputados, Isso. Sim, Caio, tô gostando. Ainda podemos mais. a população. Isso, Derek. Eu sabia que ó, esse menino aqui, eu não sei não, ele vai ser um parlamentar, mas um parlamentar honesto, viu, Derek? Isso. Olha, todas as vezes que a gente fala na questão em si dos problemas, a gente faz esse direcionamento. Por isso que eu falei, quem mais, quem mais, quem mais? Porque é fácil a gente apontar, gente, para o governo, é fácil a gente apontar para o órgão, para a prefeitura, mas eu, Mona Lisa, eu, Bia, eu, Derek, o que é que eu posso fazer para mudar? Ah, pronto, tem coisas que não dependem de mim, certo, lógico. Mas tem coisas também que dependem. Por exemplo, esse governo que está lá, quem escolheu? Vocês não votam ainda, mas tem um pai, tem um tio, tem pessoas. E vocês muitas vezes acabam dando opinião. Por exemplo, eu mesmo, se tivesse um filho, um sobrinho, algo do tipo como o Derek, eu tinha até medo de ficar próximo dele. Porque a gente sabe que ele consegue convencer a pessoa a levar a uma determinada opinião. E isso é importante, gente. A gente tem que ter voz, tem que ter vez. Então, assim, quando diz aqui, ó, de quem é a responsabilidade por garantir os recursos sejam mais distribuídos para a população, de quem é? É dos órgãos, sim. Quando o Felipe diz aí dos fiscais, quando o Kailane diz aí dos deputados, sim. Mas também é nossa. Vamos parar de pensar que o problema é só dos órgãos em si, que nós não temos também parte, parcela aí no erro, porque nós temos. Olha o que eu falei aí da questão da Bolsa Família, dessa questão aí, né? Do auxílio emergencial, que as pessoas acabam se acostumando, se adaptando e gostando daquilo ali. Vamos viver esse momento. E não é assim, a gente não pode ficar só pensando nesse olhar. Por isso que eu acho que a responsabilidade maior é mesmo da população até, do que desses órgãos. Porque os órgãos estão lá, porque nós, população, é quem fazemos com que eles assumam esses cargos, essas ações, tá certo? Bem, na letra B, que ações você acha que poderiam ser realizadas para que a desigualdade social fosse amenizada? Me diga aí, Derek, que eu gostei do seu população. Me diga aí, quais são as ações que a gente poderia realizar? Enquanto o Derek vai pensando, as pessoas também vão dizendo. Eu gosto de ouvir. Vamos, Kailane. Eu fico feliz, Bia. Eu fico feliz quando vocês falam sem eu precisar estar citando nomes. Eu adoro. Tem uma distribuição de renda justa? De renda justa, Felipe. Mas como é, no caso? Que você acha que essa renda, ela seria, vamos dizer, seria dividida de uma forma justa? Diga aí uma ideia sua de Felipe Reis. Eu não sei. Ó, como é? Vamos Tem mais vagas, tem mais vagas de emprego. Isso, mais vagas de emprego. Mas para que as pessoas consigam ser empregadas, a gente precisa de quê? Muitas vezes uma pessoa, às vezes você ouve no jornal que a pessoa diz assim, eu estou procurando trabalho. Só que eu estou procurando trabalho, é meu primeiro trabalho, eu não tenho experiência. E as empresas exigem experiência aí, não é isso? Então, como é que poderia ajudar para que essa pessoa tivesse aí esse engajamento nesse trabalho? Mais estágio. Mais estágio. Mas muitas vezes, Kai, tem alguns lugares que não aceitam também o estágio como uma referência. Cursos. Mais cursos, isso. Mais investimento em educação. Isso, investimento em educação. Porque a educação, como disse Nelson Mandela, é a arma que pode estar salvando aí o mundo, né? Pode estar modificando este mundo. Muito bem, gostei. Quem mais? Então, vamos para 5 e para 6, porque eu vou parar nessas duas questões da página 18 e na nossa próxima vamos retomar a 19. Tá vendo, gente? A gente não pode ler um texto só por ler, a gente precisa fazer essas discussões, são necessárias. A reportagem apresenta os depoimentos de Kátia Maia. Que sinal de pontuação foi empregado para indicar a fala dela? Aspas. Aspas. E as aspas a gente usa para quê? Foi Cal que falou aí as aspas? Pronto, Cal, continue aí justificando. Para que é que a gente utiliza as aspas? Fala de alguém? Isso, para evidenciar a fala de alguém. Quando eu uso aspas, eu deixo claro que aquele pensamento não é meu, o pensamento é do outro. Por que a gente precisa colocar? Para evitar a questão do plágio. Eu posso falar assim,
Pegando aqui, como eu disse para vocês, a fala de Nelson Mandela, eu posso utilizar que é a arma que salva as pessoas, os seres humanos, mas eu preciso colocar entre aspas, para deixar claro que aquela fala não é minha. Eu estou parafraseando, eu estou utilizando para enriquecer o meu texto, mas a fala não é minha. Lá na questão 6, obrigado, Cal, estava sentindo sua falta aí. Falei com você na última aula, mas eu não quis cobrar, porque eu estou querendo deixar também por atitude de vocês, para não ficar cansativo, que eu sei que às vezes tem dia que a gente não está muito afim de falar, mas preciso. Eu gosto tanto de ouvir a voz de vocês. Daqui uns dias eu nem vou fazer reconhecimento da voz de Cauã, porque a cada dia está mais grossa. Ó, na 6, as reportagens geralmente apresentam o nome de seu autor, chamado repórter. Quem é ou quem é a repórter em si do texto lido? Explique como você chegou a essa resposta. Então, Marina Russo. Isso. E aí, como chegou a essa resposta? No fim do texto tem é referência falando de onde pegou o texto. Isso aí, muito bem, é referencial mesmo, muito bem. Então, craque, meu povo, viu? Olha, nós vamos parar aqui, gente, que a nossa aula, na verdade, já finalizou. Na próxima aula, nós vamos fazer retomada na nossa página 19. Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse contato que nós tivemos. Agradeço a participação de vocês de coração. Então, de forma respeitosa, vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia na tua presença. Que o Senhor permaneça nos ajudando, nos direcionando, nos livrando de todos os males. Obrigada até aqui pelas discussões que nós tivemos, pelo aprendizado construído. Tudo isso te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Obrigado pela participação. Aí, no próximo encontro, falaremos mais sobre as desigualdades, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.